A revolução na Venezuela começa a ganhar tons dramáticos. O golpe perpetrado por Nicolás Maduro no último domingo teve reflexo nos últimos dias. A população revoltada tomou as ruas e deve permanecer nesse local até que Maduro seja deposto. O mundo começa a sentir o resultado da fraude criada no teatro eleitoral feito na Venezuela no último domingo. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, inclusive não reconheceu as eleições da Venezuela, apontou indícios de fraude. E eu acho muito chato quando as pessoas falam indício de fraude. Eu entendo a terminologia porque ainda não está comprovada a fraude, por mais que o mundo inteiro tenha visto, inclusive o resultado eleitoral tenha ficado claro, eu entendo a cautela. Mas o que há na Venezuela é uma fraude, um golpe dado por Nicolás Maduro que tenta se manter no poder. O relatório feito por observadores que acompanharam o pleito diz haver indícios de que o governador Maduro distorceu o resultado, ou seja, manipulou o resultado que foi publicado. O relatório concluiu que o CNE, Conselho Nacional Eleitoral, principal autoridade eleitoral da Venezuela, proclamou Maduro como vencedor sem apresentar dados para comprovar o resultado e afirmou que os números divulgados em canais apresentavam erros aritméticos. E aí eu fico pensando, né? Cadê aquelas matérias de veículos jornalistas brasileiros dizendo o Conselho Eleitoral da Venezuela sem provas diz que Maduro é o presidente? Porque aqui é assim, se qualquer pessoa de direita fala qualquer coisa, sem provas ele disse que o céu é azul, sem provas ele disse que a água é molhada. É isso que acontece quando a gente fala qualquer coisa. Eu, por exemplo, contratei laudos periciais que comprovavam o protagonismo do Lancelotti naqueles vídeos e a imprensa, a Folha de São Paulo, ficava falando, sem provas o vereador Rubinho. O mundo inteiro viu o vídeo, mas sem provas. Ali o mundo inteiro viu a fraude da Venezuela, mas aí eles não falam que é sem provas do Conselho Eleitoral da Venezuela, né? Sabe por quê? 2 pesos, 2 medidas, hipocrisia da imprensa, uma imprensa vendida, uma imprensa marrom. E aí em nota, a Casa Branca ainda disse que há sinais claros de que os resultados eleitorais anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela não refletem a vontade do povo venezuelano. E não refletem mesmo. Quando a gente olha para as ruas da Venezuela, as ruas estão há dias tomadas pela população, que começa a se revoltar. Inclusive temos imagens de militares que passaram a tirar a farda e a apoiar o povo nos protestos. Dá uma olhada nas imagens. Isso só mostra o resultado fraudulento. Tanto é que Nicolás Maduro teve que juntar um punhado de general do exército para forçar os generais a dizerem que estavam com Maduro. A questão é, se ele juntou tanto general para falar alguma coisa, já indica que ele não tem a popularidade que ele tem. E que as próprias forças militares venezuelanas estão começando a se rebelar. Mas vamos lá, o exército venezuelano está vendo o golpe que aconteceu. O exército é composto de pessoas, são militares, mas são cidadãos venezuelanos. É natural que as próprias tropas comecem a se rebelar contra o Nicolás Maduro, porque eles não vão querer matar seus irmãos. Dá uma olhada no vídeo ridículo feito pelos generais. Así que estamos en presencia, sencillamente así lo digo, de un golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista. A situação é tão caótica que sequestraram um líder partidário de oposição da Venezuela. O vídeo é assustador, parece aqueles filmes do Pablo Escobar. Dá uma olhada. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡A la bola! Vários lacaios vestidos de preto interceptam o carro do líder opositor, retiram ele do veículo e socam no carro e levam embora. Aí eles possam dizer que ele foi preso. O sujeito foi sequestrado descaradamente. As imagens falam por si só, é evidente que está havendo ali uma perseguição a opositores. Eu entendo, a esquerda entende, vão prender o opositor, é o que eles fazem. Só que isso não é justo, isso não é certo, isso é absurdo. Não há como a comunidade internacional permanecer calada. E aí eu quero mostrar para vocês quem são os canalhas, os cretinos antidemocratas, os monstros que parabenizaram a vitória de Nicolás Maduro. Começa com o Partido dos Trabalhadores, o PT. Olha só essa matéria. PT reconhece vitória de Maduro e cita jornada democrática e soberana. E que é importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição. Que diálogo com a oposição? Eles estão perseguindo, prendendo, sequestrando opositores, no sentido de superar os graves problemas da Venezuela, que eles mesmos criaram.
Eles são ditadores do poder ali há décadas. O Maduro tá lá há mais de 10 anos. Em grande medida por danos de sanções ilegais. Ou seja, está culpando as democracias mundiais que não se aliam a ditador como o Lula faz. Agora, por sua vez, o Lula gravou uma entrevista ontem na Centro-América, que é uma afiliada da Rede Globo, e falou pela primeira vez sobre as eleições na Venezuela. Olha o que o imbecil falou. Coloca o Lula falando. Eu não quero imitar ele falando, não. Coloca esse mandrião aí. Tem uma briga. Como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso. Sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. É normal haver mortes? O exército matar eleitores? A polícia já mandar prender a líder da oposição, a Maria Corina? Isso é normal? Só se for normal na cabeça do Lula. Um descondenado que até ontem estava preso, uma cadelinha de ditador. Absurdo isso. A questão é que o Lula, ele é marionete de ditador. Ele simplesmente, ele é menininha de ditador e faz tudo que eles mandam. E aí eu quero lembrar vocês de uma coisa. Qual é a opinião de Guilherme Boulos, candidato a prefeito de São Paulo, sobre as eleições da Venezuela? Qual é a opinião dele? Até o momento, ele é o único candidato à prefeitura de São Paulo que não se manifestou. Tá intocado, feito um rato acuado. Não falou nada. Boulos tem opinião sobre tudo. Não pode ter um assunto que ele sai vociferando, adjetivando, falando com aquele jeito sarcástico, estúpido, cretino e dissimulado de sempre. Agora ele tá quieto. Por que ele tá quieto? Ele não quer que você saiba da verdade. Mas eu vou lembrar você. O Boulos é outra marionete de ditador. Ele apoia Nicolás Maduro. Ele acha que aquilo é normal. Veja a entrevista dele em 2020. Essa é a opinião do Guilherme Boulos. É uma crise humanitária. Produto de uma ditadura. A Venezuela não é uma ditadura. Crise econômica? Não é uma ditadura. Eu quero lembrar vocês, Stalin foi pior que Lenin. Maduro é pior que Hugo Chávez. E o Boulos é o sucessor do Lula. O sucessor é sempre pior que o antecessor. As pessoas podem até votar para entrar no socialismo, mas precisam pegar em armas e atirar para sair deles. Agora eu quero lembrar vocês da canalice da imprensa brasileira. E me desculpe, eu estou um pouco exaltado, meio nervoso, mas é que isso me irrita profundamente. Porque além de ver cidadãos, nossos irmãos, tendo a liberdade tolhida pela esquerda, nós temos que aguentar a hipocrisia e a cara de pau de canalhas da imprensa. Olha o Guga Chakra. Não sei porque o PT tem esse fascínio com o regime de Maduro, que não é nem um regime de esquerda, é uma cleptocracia ditatorial com de viés militar, além de ser uma figura extremamente conservadora ou retrógrada em questões comportamentais. Veja ele falando. Eu não entendo por que o PT tem esse fascínio com o regime do Maduro, que não é nem um regime de esquerda, é uma cleptocracia ditatorial de viés militar. É isso que é o Maduro, além de ser uma figura extremamente conservadora ou retrógrada em questões comportamentais. E não é só ele, o Valdo Cruz, aquele bobão da Rede Globo que queria censurar memes, aquele paspalho que fazia dancinha, disse que o Maduro é um conservador, é isso. Na hora que eles veem que foi a bancarrota, eles jogam a pessoa pra direita. Fizeram o mesmo com Hitler, esqueceram do nacionalsocialismo e jogaram o Hitler pra direita, sendo que ele era um esquerdista. Agora fazem o mesmo com o Maduro. O cara é um ditador sanguinário apoiado pela esquerda, ele é um esquerdista. Ele foi eleito num regime esquerdista e ele é, inclusive, idolatrado por esquerdistas. Só que aí agora aparece a Rede Globo, que acredita que tem o domínio da informação, que tem as prerrogativas para dominar o que você pensa, para simplesmente jogar o ditador sanguinário da Venezuela no colo da direita, sendo que ele é o puro suco de esquerdismo, puro suco de socialismo. É isso que o Nicolás Maduro é. E não adianta jogar no colo, não, porque a direita sempre rechaçou o Nicolás Maduro. A direita sempre foi contra o alinhamento do PT com o Nicolás Maduro. Usar dinheiro do BNDES, que é o nosso FGTS, para pagar metrô de Caracas. O PT financiou a ditadura do Nicolás Maduro. Financiou os golpes do Nicolás Maduro. O Lula recebeu o Nicolás Maduro no Brasil com honras de chefe de Estado, enquanto ele é procurado pela Interpol. E aí vem agora querer jogar no colo da direita? Essa imprensa não merece respeito. A Rede Globo não merece um pingo de respeito. Quando as pessoas falam Globo lixo, elas exprimem a verdade, porque é um lixo. É um folhetim de esquerda que serve para desinformar e emburrecer as pessoas. Essa é a verdade. E aí olha que incrível, o Nicolás Maduro elegeu um inimigo.
O inimigo do Nicolás Maduro é Elon Musk. Ele diz que o Musk é inimigo e invadirá a Venezuela com foguetes. E aí o Nicolás Maduro ainda disse o seguinte: as redes sociais criam uma realidade virtual. E essa realidade virtual é controlada pelo nosso novo arqui-inimigo, o famoso Elon Musk, que desesperado quer vir com foguetes e um exército invadir a Venezuela. Deus queira que fosse verdade. Só que é impressionante como eles criam um arqui-inimigo e brigam com a mesma pessoa que acontece aqui no Brasil, né? As similaridades, assim, são assustadoras. Aí olha as respostas do Elon Musk. Primeira delas, o povo da Venezuela está farto deste palhaço. Está. O povo do mundo está farto do Nicolás Maduro. Musk podia botar ele num foguete e mandar para Marte, inclusive. E aí o Elon Musk diz: El burro sabe mais que Maduro. E é verdade. E também retirou o selo de verificação do ditador, que agora que terá que pagar para obter o selo. Parabéns, Elon Musk, parabéns. Inclusive podia derrubar a rede do Nicolás Maduro, mas eu sei que o Elon Musk é muito democrático e ainda não fez isso. E isso só dá notas do que pode acontecer, da convulsão social que pode acontecer diante do golpe criado por Nicolás Maduro. A situação é caótica, só que nos serve de exemplo, um triste exemplo, para a gente ver o que pode acontecer com o Brasil. Quando a gente olha para uma pesquisa e vê o Lula liderando, quando a gente olha para uma pesquisa em São Paulo e vê a possibilidade do Boulos ganhar a eleição, a gente tem que lembrar que a Venezuela era um país próspero. Era um país que era referência na América do Sul nos anos 90 e optou pelo socialismo. E agora está tendo que sangrar, que dar vidas para poder sair dele. Isso a gente não pode ter para o nosso país. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.